Guerra é guerra, e sim, pela primeira vez a Ucrânia cria uma companhia específica para fazer ataques de motocicletas, assaltos com motos nessa guerra. Isso daqui é novo por parte da Ucrânia e vocês já sabem que a Rússia vinha utilizando bastante e está utilizando esse tipo de estratégia. Mas nesse presente momento, não importa quem faz, mas como vai fazer. Será que a Ucrânia vai utilizar a mesma estratégia que o exército russo vem utilizando nessa guerra, nesse campo de batalha? A gente vai falar a respeito disso também. E antes de tudo, eu acho importante salientar que a Ucrânia já tinha utilizado esse tipo de veículos em outros tipos de situação. Perceba isso. Há mais ou menos 2 dias atrás, eu vi uma situação dessa ocorrendo, que até me surpreendeu também. A Ucrânia faz um resgate, né, de um soldado ferido utilizando um quadriciclo no campo de batalha. Então não foi para um ataque, foi para fazer um resgate de um soldado de maneira rápida. E esse tipo de tática, ela é bem interessante porque você consegue infiltrar de maneira rápida, e mesmo que desprotegido, só que você tem um objetivo, que é bater e retirar, ir lá no território, pisar, mas você já retira rapidamente. Você não precisa gastar um equipamento muito pesado que pode dar algum problema no meio desse caminho. Isso daqui já era bem utilizado anteriormente, e aí fui atrás de outras imagens e tinha mesmo outras imagens desse tipo de coisa ocorrendo no campo de batalha. A diferença agora é isso daqui. A principal tarefa dessa companhia nova é romper rapidamente as posições inimigas. Essa é a primeira companhia deste formato nas Forças Armadas da Ucrânia. Isso daqui é algo novo mesmo. E se, de fato, a Ucrânia utilizar a mesma estratégia que a Rússia utiliza atualmente no campo de batalha, essa guerra não vai durar nem 30 dias. A Ucrânia vai ser dizimada em 30 dias se eles fizerem da mesma maneira. Por isso eu acredito que não vai ser exatamente igual. É provavelmente algum tipo de teste para se manter a par, né, das estratégias que a Rússia vem utilizando. Eu já venho falando para vocês, principalmente se você puxar os meus vídeos da região de Pokrovsk, que a Rússia ela vem utilizando e atualizando as táticas de motocicletas com outros tipos de equipamento, outros tipos de ataques com motocicletas que diferem um pouquinho do ataque comum que a gente vê de ondas humanas, utilizando aí equipamentos de defesa pessoal, né, para ataques antidrones e tudo mais. Não que isso esteja dando resultado atualmente, mas isso daí a longo prazo ele pode aprimorar e fazer parte de uma coisa muito maior. Tem vários testes, né, feitos por parte da Rússia de utilização, né, desse tipo de estratégia no campo de batalha, sendo acompanhado com tropas, né, de infantaria, acompanhados com veículos pesados e várias outras coisas que acontecem em todo o território ucraniano feito pela Rússia. Uma coisa que eu falo que funcionou, você pode puxar em outros vídeos meus aqui, é a utilização de motos para fazer a linha logística. Isso daqui é importante, sim, isso daí funcionou. E eu, em momento algum, falei mal a respeito disso. Então, a utilização de motos na linha logística é interessante caso você não utilize para trazer coisas explosivas, gasolina e coisas inflamáveis, que você já sabe que isso daí não vai dar certo quando um drone atinge um soldado, perfeito? Agora, a utilização em ataques mesmo, me parece ser um desperdício de tropas. E eu não tenho por que omitir isso daqui de vocês, dos senhores e das senhoras, não tem por que omitir isso daqui. Isso daqui pode dar um problema gigantesco para a Ucrânia se eles tentarem implementar isso daí de maneira forçada e para fazer ataques. Vocês já sabem que a Ucrânia dificilmente faz ataques assim, né? A Ucrânia dificilmente ataca por si só, né? Eles geralmente fazem contra-ataques e defesas. Se a Ucrânia tentar forçar a barra e começar a utilizar isso daqui no campo de batalha, pode ser um problema sim a longo prazo. Então eu quero estar acompanhando de perto, vou estar passando qualquer tipo de atualizações a respeito disso e não vou omitir de verdade para os senhores e senhoras aqui desse canal, perfeito? E eu quero que isso daqui seja uma coisa boa, que não seja a mesma coisa que a Rússia está utilizando no campo de batalha, que perde muita vida que é perdida mesmo por conta de drones e tudo mais. Vocês já sabem disso e minas terrestres que o exército ucraniano acaba implantando por ali. E agora veremos, né, qual que vai ser de fato a estratégia que a Ucrânia tem
a respeito disso daqui. Veremos os resultados e, novamente, se for para a linha logística, o que não parece ser, esse é o detalhe, não parece ser para a linha logística, mas se fosse para a linha logística, não tem motivo nenhum para se preocupar. Agora, isso daí sendo utilizado em um assalto, aí teria problema. Perfeito? E aqui vamos para a região de Charciviar. Dito isso, e novamente se inscreva aí no canal, deixe seu like, porque eu vou estar atualizando sempre que possível a respeito de ataques, se caso ocorrer na região da Ucrânia, e trazer para vocês os resultados efetivos disso daqui. Perfeito? Vamos falar a respeito da região de Charciv Yar, que fica aqui ó, um pouquinho acima de Toretsk. Então Toretsk fica aqui. A região de Charciv Yar, ele envolve, né, a Batalha de Bakhmut, é uma continuação da Batalha de Bakhmut, que demorou muito tempo para acabar, e essa agora na região de Charciv Yar, principalmente, tá demorando muito e tá tudo travado por aqui, por isso inclusive eu não venho trazendo atualizações a respeito disso, é uma bateção de cabeça que ambos os lados fazem, né, de tentar fazer ataques e contra-ataques que não resultam em nada, não resultam em nada, apenas perdas e perdas no campo de batalha, mas até que é um resultado, é um território bem frio, em comparado aí com a região de Toretsk e Pokrovsk, ele é bem frio, e também comparado à região de Zaporizhzhia, a Zaporizhzhia está um pouquinho mais quieto ali, e Kherson também. As principais regiões que a gente tem é dentro da Rússia, né, na região Tetkin e Kursk, e também Toretsk e Pokrovsk, perfeito? E aqui, o que aconteceu nessa região que é tão importante assim, não é mesmo? Essa região, ela é conhecida para você colocar, né, como ela é uma região fria, ela é conhecida para você colocar heróis, grandes propagadores de notícias russas, né, nessa região, porque ela é uma região mais quieta, não é mesmo? E aí, o que aconteceu, né, nessa região de Chassivyar? Um cara aí, né, sniper, não, atirador de elite russo chamado Dead, ele serviu 20 anos no exército russo, ele já tinha sido, né, servido lá na região da Chechênia, servido também na região da Síria e tudo mais, ele estava 20 anos, ele já era um senhorzinho aqui, ó, perceba a carinha dele aqui, ó. Ele já era um senhorzinho já e tudo mais, estava há bastante tempo batalhando, então decidiram colocar ele numa zona que era mais fria, mais calma do campo de batalha. Só que ele foi atingido. Ele, de alguma maneira, provavelmente com drone e tudo mais, ele acabou sendo atingido e ele foi eliminado nessa semana aqui. Você vê que ele tem todo um monte de medalha, todo um reconhecimento por parte do exército russo, que no fato final não adiantou nada. A vida dele foi como as outras vidas, só que não foi em cima de uma moto, não é mesmo? Não foi de maneira ingrata ainda. Ele sobreviveu bastante tempo, lutou bastante tempo pelo exército russo e, enfim, o destino foi o mesmo. E outra coisa que vem acontecendo na região de Chassiv Yar é justamente isso daqui que uma própria comunicação do exército ucraniano disse. O inimigo ele está acumulando por algum tempo e agora tenta usar essas forças acumuladas para avançar no território de Chassiv, né? Os russos tornaram-se muito ativos no distrito central da cidade, destruindo edifícios, apagando e até apagando as fundações, né? O inimigo tentou avançar com veículos blindados nessa região de Chassiv. Isso daqui é mais ou menos o que está acontecendo também ali no fundinho, ó, tá vendo a cidadezinha de Siversk? Isso aqui tá acontecendo também, né? É uma tática parecida, né? De acúmulo de tropas, o exército ucraniano ele vinha fazendo, desmontando, né? Com ataques de drone. Essas tropas que tentavam se acumular, só que eventualmente isso aqui acontece e há uma mudança, né? Eles acabam perdendo o controle desse acúmulo de tropas por parte do exército russo e de fato os ataques começam a ocorrer. Isso daí aconteceu na região de Siversk e agora acontece também na região de Chassiv Yar. A região de Siversk ali, as coisas estão ficando mais ativas, mas não ainda em comparação, não tão grande, em comparação a outros territórios da Ucrânia, perfeito? Então aqui, né, Chassiv Yar, é costume do pessoal colocar esses pessoal, né, propagandista e tudo mais, tem mais ainda que foi eliminado nessa região, só que agora eles estão forçando o centro da cidade com o que eles conseguiram acumular anteriormente nessa região. O exército ucraniano, eles vinham tentando empurrar o exército russo
para baixo aqui, ó, empurrar ele, né, no nosso caso, na nossa visão aqui, pro lado, tentar empurrar esse pessoal para tentar se fortificar nessas linhas de árvores e sair dessa guerra urbana que estava no final também, né? Uma guerra bem ingrata, você fazer esse tipo de guerra de guerrilha que é bem ingrato, e eles estavam tomando, né, pressão desse lado aqui também, né, por parte do exército russo e também agora da região central. Até o presente momento, nenhum tipo de avanço, nem pelo lado ucraniano, nem pelo lado russo, apenas um recuo do exército ucraniano que aconteceu aqui, ó. Mas isso daí faz até bastante tempo já. A Ucrânia não decidiu retomar esse território, permaneceu com forças aqui, né? E acumulando forças também, assim como o exército russo, esperando a qualquer momento esse ataque virar de chave e tudo mais. Então o exército ucraniano vem ainda forçando o pessoal de Chassiv para baixo, faz infiltração em territórios bem grandes, eles conseguem infiltrar em outros territórios aqui e tudo mais, passar essas fortificações russas que ficam aqui no meio dessas florestas, mas de resultado efetivo, nada de muito novo, perfeito? Que é bem diferente em outras regiões que estão mais ativas também. Essa batalha aqui, ela vem desde a batalha de Bakhmut, que fica ali, ó, Bakhmut, e ela é bem complicada, tanto pelo exército russo quanto pelo exército ucraniano. Isso aqui foi uma batalha, uma das mais demoradas, né, dessa guerra da Ucrânia. Foi a Batalha de Bakhmut, foi onde a Rússia perdeu muitas tropas. Vocês se lembram aí do Prigozhin, ele lutou bastante aí nessa Batalha de Bakhmut. Perfeito? E aqui temos mais um, né, que foi eliminado nessa batalha aí de Chassivyar, que é esse outro propagandista russo, né? Ele foi para a Ucrânia, mas nunca mais vai voltar. Ele era, né, um jornalista e um propagandista que ele falava ali na TV estatal russa e tudo mais, fazia as propagandas dele, era pago para isso. Em algum momento essa coisa entrou dentro da cabeça dele, ou talvez a fama, não sei o que ele quis fazer. Fato é, ele foi e pisou dentro do território ucraniano, achando que a guerra estava fácil, que guerra era brincadeira mesmo, e ele levou esse resultado para casa. Ele perdeu a vida dele, né, tudo mais, e chega ao fim, né, a história desse propagandista russo que, enfim, vocês sabem, né, o resultado é sempre o mesmo, não importa. Você está pisando no território, né, no território de outro povo, o resultado é esse. E aqui, na região também de Chassivyar, a face da guerra. Novamente, aquilo que eu falo para vocês, não gosto de trazer esse tipo de coisa, só que eu achei curioso, porque rolou, né, uma foto de um prédio que ele foi atingido, tudo mais, e eu falei aqui no começo, né, sobre essa batalha de Chassiv, que os russos eles estão tentando destruir totalmente até as fundações dos prédios. Isso aqui são prédios, tá? Estão tentando destruir, né, até as fundações desses prédios aqui que ficam nessa região de Chassiv, mas aqui, ó, nessa região também. O problema é que pessoas moravam lá, né? E é justamente isso, essa daqui é a face, isso daqui é a guerra de verdade. Você tem que imaginar que cada pedacinho daqui, ó, tinha pessoas, tinha família, ó, toda uma vida. Você vê as coisas das pessoas aqui, você vê um ar-condicionado, essas pessoas tinham vida, tinham família. Graças a Deus ainda saíram dessa guerra de maneira, né, com vida ainda o suficiente para ele conseguir comentar. Mas você imagina, você que está aí do outro lado, você imagina a dor que é para uma pessoa dessa, uma pessoa que batalhou, que comprou, não é nada muito de. Provavelmente um apartamento ali, nada muito grandioso, um negócio mais humilde. Você imagina como é para essa pessoa vivenciar isso daqui e ver isso daqui, ver essa imagem da cidade dele, do povo dele, de tudo que ele reconhece como ser a pessoa dele sendo destruída assim. Perfeito? Então, novamente, isso aqui é a face da guerra e eu vejo que a gente está caminhando para uma coisa ainda maior, talvez uma terceira guerra. As pessoas não querem reconhecer isso, parece que está todo mundo anestesiado com essa guerra, mas eu vejo que as coisas elas estão piorando. A terceira guerra talvez ela esteja acontecendo, já esteja no primórdio, e a gente não está querendo reconhecer isso daqui. Falta apenas um estopim para que isso daqui de fato vire uma terceira guerra mundial e o negócio fique pior, né? Então Trump ele respondeu ao apelo de Zelensky para impor novas sanções contra a Rússia. Aí ele diz, né, que a decisão sobre as sanções da
nos Estados Unidos é feito só pelo presidente dos Estados Unidos. Talvez dando uma indireta daquilo que o Zelensky falou, né? Só se negocia com coisas da Ucrânia com a Ucrânia no meio, né? E aí o jornalista ele pergunta, né, se o Trump ele está preocupado com o acúmulo de tropas na Finlândia e na Noruega, né, o acúmulo de tropas russos. E o Trump ele diz que isso daí não incomoda ele. Então, novamente, eu acredito que a gente está a um pé de terceira guerra mundial, talvez aí, e as coisas fiquem pior. Só que quem deveria, né, tá tentando fazer algum tipo de apoio, algum tipo de alarde a respeito disso, não se importa com isso, não é mesmo? Então outros países vão ter que assumir esse tipo de papel, né, dessas regiões aqui que fazem fronteiras aí com esse país russo, esse acúmulo de tropas. A Rússia está sempre precisando de tropas na linha de frente, então você fazer um desperdício de tropas assim é tanto quanto suspeito, perfeito? O Trump, ele não liga exatamente para isso, né? Ele fala a respeito da ligação, né, que teve com o Putin ontem, e ele fala que antes os Estados Unidos tinha muita brincadeira, né? O nome dos Estados Unidos não era levado a sério. E ele não gostava disso, né? Só que a conversa que ele teve com o Putin ele foi bem séria e ele não sabe para onde isso daí vai levar ele, mas ele acha que eles estão respeitando novamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora têm respeito do presidente Vladimir Putin, perfeito? Eu queria saber de você, se você concorda com essa opinião do Donald Trump, se de fato os Estados Unidos agora têm respeito por parte do Vladimir Putin, né? E aqui outras coisas que a Bloomberg analisou, né, a respeito dessas ligações e tudo mais, sobre a posição dos Estados Unidos. E tem umas coisas interessantes, né? O Trump, ele fala aqui que o Trump não falhou na sua tentativa de impedir a guerra. Ele simplesmente nunca tentou fazê-lo, né? Desde o início, o Trump ele procurou reiniciar as relações com a Rússia em prol de benefícios econômicos para os Estados Unidos, né? O Trump agora ele está fora de jogo, Putin tem menos razões do que nunca para fazer concessões, ou seja, para baixar a bola e tentar negociar com a Ucrânia. Se o Trump está fora do jogo, não tem por que o Putin agora tentar uma coisa nova, né? O Zelensky ele vem aí desde quando começou a briga, né? Desde quando começou o Trump e a Ucrânia e tudo mais, ter todo esse problema, né, com essa guerra. O Zelensky ele vem abrindo a mão, né? Ele vem soltando o que ele tem. Ele aceitou a trégua temporária, ele assinou o acordo de mineral com os Estados Unidos, ele foi para a Turquia para negociação, ele tentou fazer o máximo que podia para finalizar essa guerra da Ucrânia, perfeito? Só que não temos nenhum resultado efetivo disso. Nada mudou. Vocês conseguem perceber isso? Que temos 5 meses aí de uma nova gestão, só que nada mudou de fato. Eu tenho algumas outras opiniões a respeito disso, que eu não creio que os Estados Unidos ele vai abandonar a Ucrânia tão já. E eu nem quero trazer muito esse assunto de política e ser muito extremista em relação aos Estados Unidos e essas coisas assim. Eu acho que as coisas eles vão se afastar ao longo do tempo, só que não vai ser nada tão rude assim, tão grande aí. Se vocês quiserem ler o resto aí, os senhores podem ler aí. Os Estados Unidos estão trabalhando para transferir o sistema Patriot para a Ucrânia, mas eles estão enfrentando a escassez mesmo das suas próprias necessidades, disse o Rubio. Ele disse que os Estados Unidos não têm Patriot suficiente para suprir o próprio território. Isso daqui é uma coisa meio controversa, né? Eles têm mais ou menos uns 1.200 Patriots lá nos Estados Unidos e não estão em guerra, não é mesmo? Então eles não querem vender e tudo mais, isso daí vocês já sabem. Mas eu vejo um afastamento dos Estados Unidos em relação a, ao poder, né? O poder de fazer a negociação de paz. Nisso daí os Estados Unidos ele vem se distanciando bastante. Então eu não vejo os Estados Unidos saindo totalmente da guerra da Ucrânia, militarmente falando. Eles saíram da proposta de paz e aí tudo bem, né? Isso daí vocês já sabem a respeito. Só que talvez esperava-se muito dos Estados Unidos e a realidade foi um pouquinho abaixo. Isso daí acaba dando uma quebra, né, no que você espera e do que a realidade realmente fornece para essa guerra. Então, né, num presente momento, não tivemos nenhuma novidade do novo governo do Donald Trump na guerra da Ucrânia, de fornecer as coisas que era necessária, né, para finalizar de fato essa guerra.
Aqui falamos a respeito da região de Pokrovsk, né? O pessoal da frente furtiva, né? O pessoal do Birds of Magar. E me perguntaram também a respeito da região da Pedreira no último vídeo de Pokrovsk. O que está acontecendo aqui? A região da Pedreira, ela continua acumulando. Ela está acumulando tropas. Tem tropas aqui, ó. Vamos dar um zoom. Tem tropas aqui fortificadas e bem fortificadas nessas zonas aqui de linha de árvores. O negócio está complicado. A Ucrânia não busca fazer ataques. Eu não vejo isso daqui. A Ucrânia não faz ataques nessa zona de pedreira. Nem os russos fazem ataques, a não ser aqueles ataques para, né, manter a frente ativa. Só que não é nada massivo, não é nada para ganhar território. Há trocas de tiro, há trocas, bombardeios e tudo mais, ataques com drones e tudo, mas nenhum tipo de ataque efetivo. Então, no presente momento, a gente tem a Rússia acumulando novamente coisas aqui. A Ucrânia não ataca diretamente, talvez seria um desperdício fazer isso daí. E a Rússia também não ataca, continua acumulando e nada muda. Talvez em algum momento essas frentes todas explodam e comecem a atacar em todas as pontas aqui da frente furtiva. E isso pode acontecer sim, tá, meus senhores e senhoras? Por conta disso daqui, ó, que eu já venho mostrando, a expansão russa na parte de baixo aqui, ó, e pode forçar o exército ucraniano a ter que se preocupar com outra ponta, outra frente de batalha agora também. Então, isso daqui, se combinado com o exército russo atacando diretamente a frente furtiva, pode dar um problema sim para o exército ucraniano e pode ser uma derrota que o exército ucraniano tome aqui nessa frente furtiva. Novamente, não tem por que esconder isso daqui dos senhores. Vamos falar o que é real mesmo do que acontece nessa guerra e tem que ser dito. O pessoal do Birds of Magar ele faz um ataque aqui, né, em 2 veículos na região da frente furtiva também. Teve mais veículos aí que eu já vou te mostrar. Então teve esse ataque aqui, ó, que tem um soldado, dois, três, tem um monte de soldado aqui em cima de um veículo de transporte. Entenda isso, quando eu falo veículos de transporte, no momento final dos vídeos, que às vezes vai mais de 10 soldados, é isso daqui, ó. Eles abarrotam, eles colocam um monte de soldados russos em cima do veículo. Já não basta o que tem dentro, vai o que tem em cima. Então a gente está falando de um veículo aqui que está com capacidade de 15 pessoas ou até mais. E ele leva aqui, ó, consigo um equipamento anti-drones. Tanto que o ataque que acontece contra esses 2 veículos não é com drones mesmo. O ataque que acontece é com bombardeios diretos desses veículos aqui, perfeito? E aqui outro veículo também que, mesma coisa, foi bombardeado e novamente pessoas aqui em cima, ó, consegue ver um soldado, um russinho aqui, ó. Ele tá aqui em cima, ele tá vivendo a guerra e ele é bombardeado, não tem nenhum tipo de escapatória. Talvez seja a primeira vez que ele estava ali no campo de batalha e não tem nenhum tipo de escapatória do pessoal do Birds of Magar. Novamente aqui, ó. É uma das unidades que mais dá resultado na guerra da Ucrânia, se não for a que mais dá resultado, perfeito? E aqui vemos uma coisa curiosa, ó. Soldado russo passando ao lado de uma planta, não é mesmo? Uma planta ali que estava torta no campo de batalha. São aliados, são parceiros de guerra, são colegas do mesmo exército, com o mesmo propósito. E eles se tratam como se fossem plantas, como se fossem nada. E isso daqui é uma das coisas mais bizarras que eu vejo nessa guerra da Ucrânia por parte dos russos. A falta de empatia com os seus próprios soldados, tanto por parte do alto comando, quanto por parte do pessoal que está ali. Esse pessoal vai ter o mesmo destino. E isso daqui é muito, muito maluco dessa guerra da Ucrânia. E aqui o resultado do dia de hoje: 980 baixas por parte dos russos, 23 sistemas de artilharia, 2 veículos de transporte de tropas, igual aquele lá que eu te mostrei do Birds of Magar, 71 drones e 76 veículos, sendo eles veículos civis ou motocicletas e tudo mais. Perfeito? No mais, eu acho que é isso. Novamente, falando o que tem para ser falado aqui, mesmo que seja para criticar a Ucrânia, mas trazer a realidade do que é a guerra de fato. Perfeito? Gostaria de agradecer, a gente teve 2 apoiadores no Pix no dia de ontem, então muito obrigado a vocês que apoiaram no Pix o canal.
e um abraço, e guerra é guerra.